Buenas, então como prometi, vamos ver como a gente pode criar o nosso deckboard de automação, que eu mostrei recentemente nos shorts. Aí houve um interesse interessante, então vamos aproveitar para mostrar. Só que como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante. Repositório de códigos que você vê aqui no canal está liberado em www.scapp.link/códigos. E sempre na dúvida, né, quer encontrar mais material, só acessar www.scapp.link, lá tem todos os links e informações úteis e importantes que a gente tem para te oferecer, beleza? Vamos começar. Buenas, então, né, como eu prometi, eu vou fazer o vídeo aqui onde eu mostro como criar um deck de controle utilizando um dispositivo que você tem aí, né, um celular, um tablet, algo do tipo, né, porque algum tempo atrás, já quase 2 anos, eu mostrei esse faça você mesmo, essa gambiarra aqui, né, onde você podia usar um teclado externo para fazer algumas dessas tarefas, automatizar algum desses controles, né. Só que, claro, se você viu aquele vídeo, o primeiro vídeo tem um monte de limitação, não é tão fácil assim, simples, né? Então eu quero mostrar uma alternativa interessante e para te dar um contexto, né? Quando eu estava buscando, o que eu queria era algo assim, né? O que eles chamam de Stream Deck, né? Muito YouTuber ou pessoal que faz stream de jogos, né? Usa para fazer controle das suas lives, né? Fazer aquela coisa com controlar superchat, aquela coisa toda, né? Só que tem muita gente que usa para produtividade de forma geral. Então, quem usa, por exemplo, software de edição gráfica, edição de imagem, até mesmo desenvolvedor de software, né, configura atalhos nesses botões que podem ser customizados, né, para fazer automatizar algumas tarefas, né? Só que você vê que não é uma brincadeira cara, né? Então aqui R$1.000, R$2.000, esse que é mais avançado, né? Tem até um Tabajara aqui mais barato, né? 450, mas mesmo assim ainda não é, né, algo tão assim supérfluo, né? Então, procurando uma alternativa, eu encontrei esse software chamado Deckboard. Tá, eu não tenho nenhuma relação com os desenvolvedores, não conheço, tá? Não estou sendo patrocinado, não estou ganhando nada por isso, é porque eu realmente uso e é uma alternativa bem mais em conta, e você vai ver, né, do que aquelas alternativas ali de Stream Decks, né? Então, basicamente, o que você vai precisar? Você vai precisar baixar, eu vou deixar todos esses links aqui, tá? Então, ou vai aparecer, ou vou tentar deixar na descrição e você vai poder acessar. Claro, você vai precisar baixar o software que vai controlar, né, esse dispositivo. Então, se você usa o Windows, Mac ou Linux, né, você baixa a versão que você precisa, né? No caso, eu tenho aqui o Windows, então eu baixei a versão para Windows. E, claro, a versão pro dispositivo. Então, ele chama aqui, né, de servidor, de server, né, que é quem controla, e o cliente, né, que é quem vai ser o dispositivo que você vai controlar. Então, no caso aqui, pode ser um tablet, né, um telefone, e aí você pode escolher entre Android, iPhone, né, o iOS e o da Amazon, tá? Então eu tenho o Android, eu baixei aqui. Só para te mostrar, você pode encontrar na Google Play, caso seja o seu caso, né? Deixa eu colocar aqui Deckboard. Eu só quero te mostrar. Que se você buscar Deckboard, você vai encontrar a versão grátis, tá? E a versão paga, que está aqui embaixo, né? A versão Pro, que é R$21. Então você vê que é uma alternativa muito mais em conta do que, né, os R$1.000, até mesmo R$500 ali dos Stream Decks físicos, né? Eu acho interessante porque é perpétuo, né? Então não é sistema de licença, né, que você ou de assinatura que você tem que pagar todo mês R$20 ou todo ano. Não, você comprou, é seu, então acho que é uma alternativa válida, né? Por R$20, acho que, poxa, não é o pior dos casos. Você vai ver que o que a gente vai fazer, provavelmente você conseguiria fazer com a versão grátis, até recomendo, né, começar para testar, para ver se funciona bem com você. Mas a versão Pro te dá algumas customizações maiores, então, como, por exemplo, aumentar o grid de botões, né? Customizar algumas coisas mais avançadas, enfim. A gente vai ver um pouquinho disso, mas acho que é uma alternativa válida e legal aí para você experimentar. Então, vamos aprender a configurar. O que eu vou fazer? Eu vou bem direto ao assunto na configuração do Profit Chart, né? Porque eu acho que a maioria vai estar interessado, e depois que a gente vê essa configuração mais
básica, né? A gente pode, se alguém tiver interesse para outras necessidades, outras aplicações, outros controles, né? Aí eu posso fazer um adendo no final para mostrar mais customizações que dá para fazer através desse aplicativo, que eu acho bem interessante, beleza? Então vamos começar. Aqui, quando você baixa o software do servidor, né, no caso do computador, é onde você vai criar esses boards, né, que eles chamam desses painéis, tá? Infelizmente o software não tem versão em português, tá? Então a gente tem que usar somente a versão em inglês. Mas é onde você vai criar o painel que você quer no seu dispositivo. Então, esse que é o que eu mostrei no short, né? O painel do Profit. Né? O que eu vou mostrar é como seria criar então um painel novo. Então, você vai clicar aqui embaixo em New Board. Eu vou chamar de Profit também, só para você ver como seria, né? Eu vou mudar só a cor aqui, para ficar uma cor mais clara. E aí, aqui você tem a primeira customização, né? O grid. Então, o grid é o tamanho desse painel. Então eu vou colocar aqui de largura 4 botões e de altura 2 botões, que é para reproduzir o que a gente fez ali no Profit. Mas você vê que você poderia customizar bem maiores. E depois eu mostro um aqui que eu tenho para fazer controle de live, né? Que é bem maior e com bem mais funcionalidades, tá? E você pode configurar uma imagem de fundo, aí é mais customização aí para ficar mais agradável para você, né? Eu vou colocar ele aqui para baixo, né? E vou mostrar como a gente então criaria o nosso primeiro botão desse painel. Então você clica aqui no grid que você quer e no mais, né? E ele vai te dar uma opção de criar um botão. Então eu vou reproduzir exatamente como eu fiz, né? Para o painel que a gente já viu, né? Como que a gente foi fazendo. Então você vai ver aqui que você tem customizações, né? Do botão em si, né? Pode ser um botão circular, quadrado, né? Com imagem, enfim, né? Eu vou fazer exatamente aqui como a gente fez, ó. Por exemplo, a cor do botão verde, a borda do botão branca, o ícone, eu vou pegar aqui o ícone de compra, né? Sendo uma seta para cima, mas você vê que tem vários ícones aqui que você poderia customizar, escolher algo que se encaixa mais com o que você está fazendo, né? A cor do ícone eu vou colocar preto para dar um contraste. A cor do texto vamos colocar preto também. Aí você tem uma cor de fundo do texto que ele gera ali uma caixinha, né, ao redor do texto para dar também contraste, né? Tudo opcional aí, né? E a posição do texto. Então você pode colocar aí para cima, no meio, para baixo, enfim, da forma que você achar melhor. Aí a configuração importante aqui, né, é qual é a ação, a action, né, o que esse botão vai fazer. Então, no final do vídeo eu posso mostrar essas outras possibilidades, né, você vai ver que tem muita coisa que você poderia fazer, mas para esse fim, né, o que a gente vai usar é um macro de keyboard, né, um macro de teclado, né. E quando a gente configura um keyboard macro, ele vai perguntar qual a tecla que você quer que esse botão, né, execute, qual que é o gatilho, né, que ele vai gerar. Então, para o Profit Chart, o que você vai fazer é buscar aqui em ferramentas, atalhos, e aqui você vai ver todas as possibilidades que você poderia configurar através de atalhos. Então, por exemplo, para as configurações de compra e venda que você viu ali, que a gente mostrou lá no short, né? Você vai usar o Chart Trading, que é aquela boletinha que fica do lado do gráfico, né? Agora ele está cobrindo aqui, ó, mas é essa boletinha aqui, né, que fica aqui do lado. Então você pode controlar o Chart Trading através de alguns atalhos, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui compra mercado, venda mercado. Você poderia fazer compra no ASC, no BID, venda no ASC, enfim, né? Por exemplo, aqui, ó, stop para break-even, zerar, inverter, né? Zerar e cancelar, enfim, você configura as teclas de atalho, né? E que você vai usar, então, no seu macro de teclado. Então, por exemplo, compra, Alt C. Então, vamos fechar isso aqui, vamos voltar lá para o deckboard. Eu posso vir aqui e simplesmente pressionar Alt C, e ele configurou agora, né, como meu atalho, essas teclas que no Profit vão gerar, né, uma compra mercado, tá? E aí o que a gente pode fazer é configurar em qual janela que eu quero que ele rode. Então, se eu definir aqui o Profit Chart, ele envia esse atalho, esse comando, especificamente Profit Chart, para não ter um problema uma colisão com algum outro software, né, que também vai receber esse atalho e pode acabar fazendo outra atividade, outra ação, né? Então aqui a gente especifica que é para o Profit Chart, né, e eu posso adicionar. E agora o botão
aparece aqui no meu grid, tá? Claro, eu não vou fazer um por um, tá? Você já entendeu mais ou menos qual que é a ideia, mas basicamente o que eu cheguei foi nesse resultado. Então você vai ver que, por exemplo, zerar, eu coloquei o Alt Z, né? E aí fiz as configurações aqui de cor, que eu achei melhor, né? O inverter, por exemplo, Alt X e assim por diante, tá? Então, todos esses atalhos aqui você vai encontrar aqui em ferramentas, atalhos, né? Então, por exemplo, o de zoom, né, que você viu ali, se não me engano, tá aqui em exibir. Você vai ver, ó, gráfico zoom in, zoom out, né? Eu coloquei como atalho a tecla Alt mais o símbolo de mais, né, do teclado numérico, né, que fica ali do lado direito normalmente do teclado, né? E para o zoom out, o Alt e a tecla menos desse teclado numérico, né? E aí eu reproduzi isso aqui, né, nos botões Alt mais Alt menos. Perceba que eu não digitei nada disso, tá? É simplesmente eu reproduzindo as teclas. Então, se eu limpar aqui e fizer de novo, Alt menos, ele já preenche para mim, tá? Eu só venho aqui e salvo. Beleza? Então, tá configurado. Agora, como é que eu faço ele para rodar no meu dispositivo, né? Então, o que eu tenho aqui para ficar mais fácil e melhor de visualizar é uma... Aqui você está vendo do lado esquerdo agora, o que você está vendo é... eu tô fazendo stream da tela do meu tablet, tá? Então, para ficar melhor aqui, senão eu teria que filmar a tela e o tablet, e aí não fica, você não vai ver tão bem, né? Então, o que você está vendo é eu fazendo esse stream do meu tablet, mas é o meu dispositivo Android, aqui onde eu já baixei lá o Deckboard Pro, né? E se eu abrir, eu vou te mostrar como que a gente configura. Então, você vai perceber que eu posso configurar ele de duas formas, né? Ou usando um cabo USB ou uma conexão de LAN, né? Ou WLAN, né? Que seria Wireless LAN, né? Então, aqui no servidor, tá? No aplicativo do computador, você vai ver que eu tenho a opção USB, que se eu conectar através de USB, eu posso fazer um scan para ele ver se ele encontra. Se não, eu posso usar o Wi-Fi. Então, se eu clicar aqui no Wi-Fi, perceba que ele me dá o IP do meu computador que eu posso digitar aqui no aplicativo, né? Ou um QR Code que eu poderia usar para fazer um scan. Então vamos tentar fazer um scan aqui bem rapidinho. Ó, agora é a câmera do meu celular ou do meu dispositivo fazendo o scan aqui do QR Code e ele já automaticamente conectou para mim, tá? Então, o que você está vendo aqui agora, né, é o primeiro board que eu tenho, que eu comentei, né? Eu tenho um board bem maior que é, por exemplo, de YouTube, né? Que eu faço controle aqui quando eu estou fazendo live. Aliás, né? Faz tempo que eu não faço uma, então eu vou tentar fazer em breve uma aí, né? Ou quando eu estou controlando os meus vídeos, né? Eu uso esse deck aqui, né? Que se no celular eu posso vir alterar também aqui, né? Então, por exemplo, o do Profit que a gente viu, né, completo, tá aqui, né, o Profit. O que a gente acabou de criar, você vai ver, só tem um botão, né? Então, não interessa tanto pra gente, foi só para ver como criamos. Mas você vê aqui, né, do lado esquerdo, o que a gente tá vendo, de fato, é o meu tablet, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso literalmente esconder o servidor, vamos dizer assim, né? E controlar tudo pelo tablet, né? Então, o que eu vou fazer? Você não vai ver, claro, mas eu vou, de fato, clicar no meu tablet, né, na tela, no botão de compra, e o que você vai ver é, obviamente, uma compra a mercado, né, sendo executada. Eu estou no replay aqui, tá? Só para te mostrar. Aliás, né, ele vai estar bem em cima, né? Então, vamos mover para ver se eu consigo mover aqui, ó. Pronto. Como a gente não precisa, a gente não está vendo agora o servidor, né? Então aqui o meu tablet, né? Eu cliquei no comprar, no botão de comprar, ele fez uma compra mercado. O que eu vou fazer? Eu vou zerar. Então eu aperto zerar aqui, ele... Opa! Eu acabei quase derrubando ele. Eu aperto zerar, ele zera, né? Eu tenho um atalho para, por exemplo, abrir a janela de performance. Ele abre a janela de performance, o resumo de performance, né? Eu posso fechar essa janela. Tudo isso são atalhos que eu tô... se você observar no celular, né, você consegue ver o botão sendo destacado, né, porque sou eu clicando nele, né, apesar de você não vai conseguir ver eu clicando de fato, né, eu fiz agora uma compra a mercado, vamos tentar inverter, aqui ó, inverter, olha lá, agora ele está comprado, estava vendido, ele inverteu, e agora eu vou zerar para a gente fechar aqui. Então, é basicamente isso. Agora, vamos voltar ele aqui, ó, só para eu abrir o servidor de novo, porque eu quero fazer uma observação, né?
você vai notar que eu estou usando Wi-Fi e, por consequência, vai ter um delay, né? Vai ter um delay natural entre eu clicar e o servidor responder e mandar o atalho, né? Então, primeira coisa que eu recomendaria é, se você vai fazer operação, né, usar USB, que aí com certeza é muito mais rápido que o Wi-Fi, né? Quase imediato. Mas é inevitável que exista algum delay, porque no final das contas ainda é um software enviando um comando de atalho para o Profit responder e aí, né, fazer a compra mercado ou venda mercado e assim por diante. Então, o que eu recomendaria? Ou, aliás, não recomendaria, né? Não utilizar para, por exemplo, algo como scalping, né? Que precisa ser muito mais imediato, muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Eu recomendaria algo para quem está ali, tem um modelo muito mais lento, vamos dizer assim, né? Tá trabalhando num gráfico de 30 minutos, talvez de 1 hora, e esses milissegundos talvez não façam toda a diferença, né? Então, né, fica essa recomendação, teste antes, né? Use a versão grátis justamente para fazer esses testes, para ver se adequa como você opera também, né? Às vezes um dispositivo externo pode acabar, na verdade, te atrapalhando mais do que te ajudando, né? Se você não está muito confortável com o setup, vamos dizer assim, de forma geral, né? Como fica o dispositivo para você, né? Ele tá ali rápido e acessível, né? Às vezes pode acabar te atrapalhando mais do que te ajudando, legal? Então, leve isso tudo em consideração. Mas faça testes. Porém, né, como eu falei lá no começo, né, ele tem muito mais funcionalidades, tá? Então, para quem tiver interesse agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o software de forma geral, né? Porque ele não precisa ser usado só para isso, né? Então, como você vê aqui, você pode fazer configurações aqui para se conectar com o OBS, né? Ou para fazer coisas de streaming em live, mas não é só isso que dá para fazer, tá? Se você for aqui em configurações, aqui tem as configurações naturais do aplicativo, né? Você pode configurar, até sincronizar contas, né? Porque você pode, por exemplo, controlar a sua Twitch, o Spotify, até o Twitter, né? Através desses botões de atalhos, tá? Porém, você também pode baixar extensões que qualquer um pode desenvolver, tá? Aliás, né? Você mesmo pode desenvolver a sua própria extensão, né? Para controlar outros tipos de software. Então, por exemplo, para quem é desenvolvedor vai conhecer, né? Docker, né? É um sistema, não vou entrar em detalhes, mas é para quem desenvolve software, né? Você pode controlar os seus containers, né? Através de uma ferramenta de atalhos, né? Então ele tem uma extensão específica, perdão, para controlar Dockers, né? Ou para controlar Steam, que é para quem joga, né? TeamSpeaker, que é para fazer comunicação, ou controlar o próprio computador. Ó, você pode desligar, reiniciar o computador, né? Tem outros bots aqui de deck, tem comandos, tá? Esse aqui é comandos para o Windows, para enviar comandos mesmo para o Windows, né? Esse é um que eu uso também. Tem outros softwares aqui, Voicemeeter é um software de áudio, enfim. Além de já ter configurações nativas que eu vou te mostrar aqui. Ó, quando você clica num botão, as ações que você pode customizar são várias. Você pode alterar os boards, né, controlar o próprio deckboard, mas você tem outras configurações. Por exemplo, né, a gente viu o Keyboard Macro, mas você tem o Advanced Keyboard Macro. Esse é legal porque ele gera uma sequência de eventos. Então você pode ter vários atalhos, né? Várias customizações que você pode gravar e ele vai executar. Então, por exemplo, você poderia customizar como um atalho para abrir uma nova janela da internet e já fazer uma busca, abrir um site específico, tudo de uma vez só, com um botão só, porque ele gera uma sequência de comandos, né, que ele vai gerar esse gatilho, né? Então por isso que ele chama aqui Advanced Keyboard Macro. Mas você pode fazer controle de mouse, então para clicar em lugares específicos, aqui, ó, digitar texto específico, controlar algo como áudio, né? Eu até usei o exemplo de abrir um site, mas ele já tem até um botão específico para isso, né? Então você poderia fazer isso também já diretamente aqui, né? Por exemplo, abrir pastas, abrir programas, abrir arquivos, capturar a tela, tudo isso já de forma nativa. E além disso, controlar os softwares que a gente viu lá através das extensões, né? Por exemplo, o Spotify, você pode controlar seu Spotify, sua Twitch, o seu Twitter, vou fazer um post automático, o OBS, né? Para quem faz captura de tela, fazer live, aquela coisa, Streamlabs também, né?
até dispositivo de relógio, né? Mostrar o horário. Enfim, por exemplo, rodar comandos, que é o que eu falei que eu uso, né? Você literalmente pode rodar comandos no shell do Windows, né? Para quem conhece, tá? Você pode fazer isso através de um atalho também, especificamente no board, tá? Então, você vê que não é só necessariamente para mandar atalho de tecla, né? Você tem uma gama de possibilidades que você pode controlar outros softwares, né? Pode controlar e aumentar a produtividade no que quer que você faça relacionado a computador, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu gosto muito, tá? Por isso que eu acho interessante, como eu falei, não é um anúncio pago, não tô ganhando nada para isso, tá? Não conheço desenvolvedor, só acho que é uma alternativa bem em conta, né? E bem interessante, do que aqueles Stream Decks que custam R$1.000, R$2.000, né? R$20 acho que tá bem em conta aí e te dá uma gama de possibilidades interessantes, beleza? Então, talvez se você tiver alguma necessidade específica que você não entendeu ou não sabe, não conseguiu fazer, me deixa aí que talvez a gente possa conversar aí. E aí eu posso mostrar, talvez aqui não seja relevante aqui pro canal como um todo, né? Mas a gente tem lá o nosso fórum, tem outros ambientes que a gente pode conversar e eu posso ajudar aí o pessoal a configurar suas utilidades aí para aumentar a produtividade, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido interessante, a gente se vê no próximo vídeo.